Olá, este é o Minutos que Transformam, o programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós temos visto ao longo desta semana o texto de Efésios capítulo 6 e hoje falaremos da verdadeira luta do cristão. E eu quero ler contigo o texto de Efésios capítulo 6, verso 12. Veja a nossa verdadeira luta. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Havia na igreja de Éfeso uma divisão entre judeus e gentios. Os dois grupos, pessoas convertidas, pessoas sinceramente alcançadas pela graça do Senhor, mas que por questões culturais, questões históricas, obviamente não se davam. Os judeus se viam como aqueles herdeiros da aliança feita com Abraão e se viam de forma privilegiada dentro da igreja. Os gentios entendiam que a graça também os alcançou e que por isso os direitos ou a forma como eles deveriam ser vistos também deveria trazer a mesma honra que os judeus tinham. Essas divisões, essa dissensão entre estes dois grupos fez com que o apóstolo Paulo falasse em Efésios, no capítulo 4, que todos nós somos um. A igreja ela foi unificada por um mesmo motivo, o sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, justamente para salvar judeus, gentios, para alcançar as nações, alcançar os povos. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, há um só Espírito. Então, esta realidade da unidade da igreja vai ser apresentada no livro de Efésios. E agora aqui, no capítulo 6, Paulo está dizendo, olha, o grande inimigo de vocês não é o seu irmão em Cristo. Muito pelo contrário, a luta de vocês não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o seu próximo. A luta de vocês é contra um inimigo invisível que está agindo, trabalhando para destruir a igreja, agindo e trabalhando para ver os cristãos fraquejando e desonrando ao seu Deus. Essa é a verdadeira luta do cristão. Às vezes nós vemos muitas divisões dentro das igrejas, irmãos sérios, comprometidos com a palavra, desejosos em fazer o melhor, mas discutindo um com o outro, como se estes fossem os grandes inimigos. Uma atenção muito especial aqui. Nós vivemos dias de muitos debates calorosos na internet. Irmão calvinista, o arminiano não é o seu inimigo. Irmão arminiano, calvinista não é seu inimigo. Irmão dispensacionalista, o amilenista não é seu inimigo. E você, irmão amilenista, o dispensacionalista, não é o seu inimigo. Nós precisamos entender isso. Existem cristãos sérios que amam a Deus, continuacionistas ou cessacionistas, cristãos sérios que amam a Deus, que estão trabalhando no mesmo fronte, na mesma guerra, na mesma batalha de tornar o evangelho conhecido, sejam eles batistas, sejam eles presbiterianos, assembleianos, pentecostais, tradicionais, pessoas sérias. Estes não são os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Os hereges, esses que negam Cristo, que negam a Escritura, mercadores da fé. Estes são inimigos, estes hereges devem ser combatidos, apontados, tratados biblicamente, com a exortação bíblica, mas não os nossos irmãos em Cristo. Precisamos entender que a estratégia de Satanás é usar justamente estes lobos que entram dentro da igreja e também outros meios fora da igreja para trabalhar contra o povo de Deus. E contra este, sim, é que nós devemos lutar. Não imaginemos, então, que os nossos problemas sejam nossos irmãos em Cristo. A nossa verdadeira luta não é contra este. A nossa luta é contra o pecado, a nossa luta é contra Satanás, é contra este dominador deste mundo que quer usar e se valer das estratégias malignas que estão aí na educação, na mídia, nos filmes, no teatro e em tantos outros meios, em tantas outras formas, vindo contra nós, vindo contra a palavra do Senhor. Estes são verdadeiramente os nossos inimigos. Mas infelizmente, por vezes, perdemos muito mais tempo discutindo com o nosso irmão sobre os 5 pontos do calvinismo ou coisas do tipo, do que sendo mais atentos com aquilo que está vindo na apostila da escola dos nossos filhos. Pensemos bem quem são os verdadeiros inimigos da igreja e lutemos contra estes, fortalecidos pelo Senhor. Que Deus te abençoe esse discernimento em sua vida.